Olá, estamos juntos a partir de agora com mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 21 e a gente já abre esse programa falando sobre o paredão falso que movimentou não só os participantes lá dentro do confinamento, mas também o público aqui fora no mundo real. Com 62,40% dos votos, a Carla Dias foi eliminada de mentirinha, saiu do confinamento e foi diretamente para o quarto secreto, onde ela está tendo aí informações privilegiadas sobre o jogo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, no ranking, né, dos eliminados de mentirinha, das votações, ficou assim, a Carla com 62,40%, depois veio o João com 28,07%, o Caio com 8,25% e o Arthur com 1,28% dos votos. Eles vão ganhar prêmios, a gente vai explicar isso aqui, prêmios que vão ser muito valiosos daqui para frente no jogo. Essa saída da Carla, né, mesmo sendo de mentirinha, lá dentro do confinamento, eles estavam acreditando que era tudo verdade. E aí a gente percebeu que foi uma saída emocionante, né? Porque eu acho que ninguém esperava que fosse realmente a Carla sair. Eu digo ninguém dos participantes. Mas o que me chamou a atenção foi que assim que ela saiu, assim que ela se despediu, ela fez uma despedida também bem rápida e bem emocionante, mas assim, bem breve, né? A casa voltou ao normal e as pessoas não ficaram naquele clima de despedida, não ficaram naquele clima de eliminação, né? Imediatamente já foi todo mundo formando uma rodinha, né, ao redor do Arthur para conversar com ele. O Arthur chorou um pouco, mas também isso passou. E eu achei bem estranho esse comportamento, porque isso aí é um sinal bem esquisito dentro do jogo, né? Porque, enfim, a Carla, ela veio adotando aí certas medidas, certas posturas que estavam incomodando um pouquinho aí algumas pessoas. Mas aí, como eu disse, parecia até que ela não tinha sido eliminada. Mas voltando aqui para falar sobre essa eliminação de mentirinha da Carla, ela foi para o quarto secreto, como eu disse, e de lá ela vai acompanhar toda a movimentação dos participantes. E aí a Carla tem um dispositivo onde ela pode utilizar até 6 cards para poder ouvir o áudio de certas conversas. Ela não tem acesso ao áudio, só acesso às imagens, né? O tempo que ela estiver lá confinada, ela vai ter acesso a essas imagens, mas ela tem 6 cards, né, de 2 horas cada card, e aí ela pode ouvir durante 2 horas o áudio vai estar aberto da casa. Isso é muito interessante. Aliás, a Carla já entrou no quarto secreto botando um card lá e ouvindo as conversas, né? Foi muito esperta, porque esse bate-papo entre eles logo depois do eliminado sair é muito interessante e é muito valioso. Bom, todos os indicados desse paredão, eles vão ter direito a presentes, como eu disse aqui. E é o seguinte, a Carla, ela foi para o quarto secreto, e ela vai poder vetar a escolha do anjo, ou seja, ela vai poder vetar a escolha do monstro ou o colar da imunidade. E isso tem um peso gigante dentro do jogo. E ainda tem o seguinte, o segundo e o terceiro lugar, eles vão direto para a prova do líder, que no caso aqui é o João e o Caio. E o quarto colocado, que foi o Arthur, ele vai ter o voto com peso 2, ou seja, a pessoa que ele escolher, que ele votar, vai ser votada 2 vezes, então o voto dele vai estar valendo por 2. Isso aí também é muito, mas muito interessante mesmo dentro do jogo, né? A formação desse paredão quádruplo, ainda que seja de mentirinha, não foi um desperdício, não foi jogado fora. É um processo do jogo muito interessante pelo seguinte, o líder Rodolfo mandou a Carla, que era da Xepa, e o João do VIP. Aí a casa mandou o Arthur. Em contragolpe, a Carla puxou o Caio e o João puxou a Poca, sendo que a Poca escapou na prova bate-volta. Aliás, ela teve sorte porque ela venceu todas as 3 etapas, isso foi muito bacana. E aí se formou esse paredão falso. Agora, voltando para o quarto secreto, a Carla chegou no quarto secreto muito emocionada, ela estava assim bastante surpresa, né, e agradeceu muito por ter voltado. Ela chegou até a brigar com o Thiago, ela disse que o Thiago era um excelente ator, que o Thiago conseguiu enganar não só ela, mas na opinião da Carla, o restante da casa, e realmente foi muito bacana. E ali nesse quarto, gente, ela tem, além da televisão, tem um banheirinho para ela, tem também uma geladeira, né, tem, enfim, um compartimento por onde vai chegar a comida, ela tem um quadro onde ela vai poder montar a estratégia de jogo. Tem a caminha também, né, gente? Mas ela tem um quadro ali onde ela vai poder montar a estratégia de jogo dela, e isso também é muito interessante, porque ela não tá ali de férias, ela continua jogando, ela continua ativa, ela continua participativa dentro desse jogo, dentro desse game, e ali com esse privilégio, né, com esse poder, assim, esse presente de poder acompanhar
toda a movimentação da casa, porque às vezes mesmo sem áudio dá pra gente perceber alguma coisa. Vai ser muito interessante. Então, esses próximos dias de Big Brother Brasil prometem ainda render muitos assuntos legais, prometem ainda render muita coisa que vai realmente mexer com o jogo e eu acho até com a estratégia de muita gente lá dentro do confinamento. E já que o assunto é Carla Dias, um dos assuntos que mais bombou nesta semana no BBB foi a questão da rejeição do Arthur em relação ao sentimento da Carla. Na verdade, os dois começaram um romance, foi um romance também assim que eu até cheguei a acreditar que fosse de verdade, mas no decorrer dos dias eu percebi que era uma estratégia, né, na minha opinião, era uma estratégia do Arthur para poder se firmar ali no jogo, mas essa estratégia acabou indo por água abaixo. Então, o Arthur, ele passou a questionar o comportamento da Carla, né? Fez uma aliança muito forte com o Projota, que até então fazia parte daquele gabinete do mal e que eu acho que ainda faz e que está tentando recrutar soldados para o seu exército ali, né? Porque a casa ainda está bem dividida, a gente percebe isso, mas o Arthur ele passa a deixar um pouco a Carla de lado por um monte de questões, passa a fazer essa aliança com o Projota e aí ele rejeita a Carla. Em contrapartida, a Carla também passa a rejeitar o Arthur. Só que num determinado momento, eles se colocam para conversar ali, eles se juntam, né, na parte externa da casa e resolvem expor cada um as suas ideias. E o que eu achei bem interessante é que o Arthur, ele se enrolou muito no discurso dele em relação ao que ele sentia pela Carla. A Carla foi bem objetiva e teve uma parte muito bacana porque a Carla fez uma proposta para ele. Se caso ela voltasse e ele continuasse na casa, não fosse eliminado nesse paredão falso, os dois iriam retomar esse relacionamento. Bom, eu acho que, como eu disse, esse relacionamento para mim foi uma estratégia de jogo do Arthur, tanto que a gente percebeu aí depois da saída dela, né? E até mesmo no dia de ontem, na véspera do paredão também, enfim, a gente percebeu o comportamento dele nesses últimos dias. Então, na minha opinião, é um relacionamento que não existe, que é uma estratégia de jogo, mas a gente precisa agora levar muita fé que lá dentro do quarto secreto a Carla consiga ver esses pequenos detalhes, consiga observar. E aí, gente, como eu disse, durante o passar dos dias, o Arthur foi se revelando um personagem, acho que até um pouco vilão, em relação ao sentimento da Carla. Até porque é muito importante que a gente não se esqueça que quem chegou para Carla foi o Arthur. Ele que pediu, ele que foi forçando uma barra ali, né? Porque ela estava quietinha, a proposta dela era continuar jogando. E aí, a partir do momento em que eles se juntam, a Carla se anula completamente no jogo. E agora, tomara que ela perceba isso, que ela volte mesmo para jogar, que ela saia do quarto secreto fortalecida para continuar esse jogo e também perceber que esse romance dela com o Arthur, no meu ponto de vista, né, com a minha experiência de Big Brother, não é uma coisa assim que vá muito para frente. Talvez aqui fora, na vida real, pode até ser que role alguma coisa entre eles e tudo, mas lá dentro do confinamento eu não acredito. E aí, como eu disse, eles conversaram, colocaram as cartas na mesa e não ficou nada resolvido. A situação entre eles, apesar deles terem conversado, ainda ficou um monte de pergunta no ar sem resposta, ainda ficou um monte de incógnita. E um relacionamento, se eles se propuserem a continuar, ele vai precisar ser muito bem revisto, vai precisar ser assim muito bem conversado, porque do jeito que tá, não dá para ficar. E esse foi mais um 5 Minutos de Fama, especial BBB 21. Lembrando que o nosso encontro é toda quarta-feira no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, logo depois do SBR News com meu querido Paulo Sérgio. Não se esqueça, hein? A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá!